Uma lição para os homens caídos sem Cristo. Anjos caídos. Parte 2, 22/7/2023. A melhor coisa natural que a criação pode fazer não é suficiente para preservar a inconstante criatura do pecado. A regeneração deve vir à obra do Espírito Santo, uma obra ainda mais elevada do que o poder criador material de Deus. Ou então você pode colocar a criatura onde você quiser, e essa criatura pode ser perfeita, mas o pecado o alcançará e o destruirá. Você e eu estamos longe de ser perfeitos. Não somos anjos não caídos. Não somos anjos de forma alguma, mas temos corações malignos dentro de nós. O próximo pensamento é que a maior habilidade possível, aparentemente consagrada, ainda não é nada para se confiar como uma razão pela qual ainda não devemos cair tão baixo a ponto de prostituir tudo a serviço do pior dos males. Os anjos são seres de poder notável. Sabemos que eles têm inteligência e belezas incríveis. Lemos sobre alguém cujo rosto era como o de um anjo de Deus. Quando se fala algo como sendo extremamente bom, geralmente é relacionada aos anjos. Os homens comeram a comida dos anjos. Supõe-se que tudo a respeito deles é de ordem superior e de qualidade refinada. Suponho que um espírito que não está sobrecarregado com carne e sangue, como nós, deve ser liberto de muitos que dificulta e obscurece. Muitas vezes um julgamento claro e ofuscado por uma dor de cabeça ou um ataque de indigestão. Qualquer coisa que afete o corpo arrasta a mente para baixo, mas esses seres angélicos são libertos de tal fraqueza. Ouça então e observe. Por maior que fosse Lúcifer, ele degenerou em Satã. O filho da manhã tornou-se Apolion, o destruidor. Por mais excelentes que os anjos caídos possam ter sido, agora eles se tornaram potentes apenas para travessuras. Sua sabedoria transformou-se em astúcia e sua força azedou em uma força cruel, de modo que nenhum homem possa dizer dentro de si: eu sou um pensador claro, portanto nunca me tornarei um infiel blasfemo, ou tenho o dom da oração, portanto nunca me tornarei um blasfemador. Você não sabe o que pode se tornar. Há uma grande diferença entre o dom na oração e a graça na oração. O dom gerará orgulho e o orgulho garantirá a destruição. É somente a graça que pode preservar para a glória eterna. Há também uma grande diferença entre ofício e pessoa. Portanto, um homem não pode dizer: esses mensageiros domésticos do palácio do céu, esses domésticos da glória, mesmo esses se desviaram, caíram e se voltaram para os demônios? Que nenhum homem sonhe que, por ocupar um cargo na igreja, sua salvação está segura. Um apóstolo caiu. As flechas do príncipe das trevas podem atingir os assentos mais altos da sinagoga e de uma igreja. Os lugares altos do campo de serviço não estão livres de perigo, não. Eles são os mais perigosos, pois são os mais notáveis. Os poderes das trevas fazem seu ataque mais terríveis sobre os primeiros soldados da cruz, esperando derrubar os portas-estandartes e criar confusão em todo o acampamento. Um apóstolo caiu. Nem, queridos amigos e irmãos, para continuar minha advertência, nenhum de nós deve supor que seremos mantidos pelo mero fato de estarmos engajados no cargo mais sublime possível. Além do milagre perpétuo da graça de Deus, nada pode nos impedir da decadência, da apostasia e da morte espiritual.
Mas eu gasto meu tempo. Alguém pode dizer: eu gasto meu tempo inteiramente a serviço de Deus. Vou de porta em porta buscando as almas perdidas dos homens como missionário da cidade. Ou eu dirijo uma grande classe na escola e trouxe muitos ao Salvador. Tudo isso é bom. Mas se você confiar nele para sua posição diante de Deus, ele certamente falhará. Se algum de nós dissesse: mas eu sou um ministro chamado para fazer oração e pregar a preciosa palavra. Meus compromissos são tão santificados que me levam a uma comunhão tão sagrada com coisas sagradas que não é possível que eu deveria cair. Isso seria o cúmulo da loucura. Não precisamos ir além do âmbito dos professos ministros de Cristo para encontrar espécimes de toda a infâmia de que o homem é capaz. Depois de ter pregado a outros, há grave motivo para tremer, para que não sejamos nós mesmos náufragos. Não há nada no ofício mais sagrado da igreja para preservar nós ou nosso caráter. O ofício, se confiarmos nele, pode até se tornar, como no caso de Judas, uma rocha tarpeiana, da qual podemos ser lançados para nossa destruição, pois o ofício angélico no céu não impediu que os anjos fossem lançados sobre as ameias da glória quando ousaram pecar. Que os anjos das igrejas não esperem ser impedidos de cair, a menos que aquele que carrega as 7 estrelas em sua mão direita as guarde até o fim. Quero que você observe como um grande aviso que esse pecado dos anjos não foi evitado, mesmo pela mais plena felicidade. Oh, que mudança, queridos amigos, da alegria que uma vez conheceram, quando era servo de Deus, para serem lançados no inferno nas cadeias das trevas como agora. Os demônios andam pelo mundo tentando os homens, mas nunca são libertos de suas trevas. Eles não podem escapar da prisão que fizeram para si mesmos. A escuridão e o horror do julgamento de Deus que sempre os encerra aonde quer que estejam. Que diferença entre isso e o trono de Deus? E a visão dele, que antes era a alegria deles? O serviço de Deus já foi deles, mas agora a escravidão do mal os prende em laços de ferro. Uma vez eles se deleitaram com os altos louvores de seu Criador, e agora eles o amaldiçoam no fundo de seus corações. Certa vez, em dias de glória, quando os servos de Deus se reuniam, eles cantaram de alegria ao contemplar novos mundos criados por seu grande Senhor e Rei. Agora tudo o que ele faz é como um fel e absinto para eles. Eles o amaldiçoam e a si mesmo, e estão sempre ocupados em tentar derrubar seu reino e extinguir sua luz entre os filhos dos homens. Oh, a miséria desses velhos infratores! Eles já foram extremamente felizes, mas essa felicidade deles não foi suficiente para preservar sua fidelidade. O salário mais dourado não manterá um servo leal ao mais gentil dos mestres. Amém e amém. Tem continuação no próximo capítulo. Deus vos abençoe, os guarde e os proteja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.